Salve, salve a todos os alunos e alunas do ensino médio, segunda série do ensino médio, turno manhã. Como é que vocês estão, meus queridos? Espero que vocês estejam bem, tá? Sou o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Biologia. E a gente, neste sábado letivo, dia 27, a gente vai conversar um pouco mais, certo? Sobre a composição do material hereditário. Tema esse que a gente já começou a conversar com vocês lá nas aulas de quarta-feira, tá bom? Então, é um material de revisão, como normalmente é nos sábados letivos. Olha só, aí tá na tela para vocês. Conteúdo da aula do dia de hoje, da disciplina Biologia, composição do material hereditário, tá? E aí eu faço a menção agora, tá? Hereditário por quê, professor? O que é esse hereditário, tá? Quando a gente fala hereditário, a hereditariedade é uma característica comum a todos os seres vivos. E o que ela quer dizer, professor? Hereditariedade quer dizer a capacidade que todo ser vivo tem de passar a sua característica de pai para filho, tá? Então, eu posso passar a minha característica para o meu descendente. A gente já teve aulas e temas e conteúdos para conversar sobre isso, relacionados à herança, tá? Genética. A gente explicou bastante sobre os genes, o que é um alelo, como essas características elas são mantidas. Mas hoje a gente vai dar um foco maior na composição química da estrutura desse tal material hereditário, também conhecido também como material genético. Bom, onde é que a gente encontra, né? A gente começa por isso. Onde é que a gente encontra este tal material hereditário, tá? Vai depender do organismo, tá? Basicamente, os seres vivos, sempre eles vão ter uma composição, uma célula para se compor, fora os vírus, tá bom? Então, os vírus, eles não têm células, como vocês já sabem, mas eles têm material genético, tá bom? Pode ser de DNA ou de RNA. Mas bora focar aqui nos indivíduos, nos seres celulares, né? Os seres que têm célula, tá? Nós temos dois tipos de células no mundo, tá? Que são seres com células eucariótica e os indivíduos que têm célula que a gente chama de procariótica. O que é um, o que é outro? Olha lá, o terminho, ó, cariótica. O foco está aqui. Se refere a carioteca. Carioteca. O que é isso, professor? É o envoltório nuclear. Certo? A carioteca é o envoltório nuclear, é uma membrana, na verdade, ela é uma dupla membrana que envolve todo o material genético. Núcleo é o nome desse lugar. Então, gente, o núcleo, galerinha, é o seguinte. O núcleo é esse somatório. Núcleo. Então, o núcleo, queridos, é esse somatório do que a gente considera carioteca, que é o envoltório, e o material genético. O que a gente vai encontrar aqui? DNA, RNA, certo? As células eucarióticas, esse eu é de verdadeiro, porque ela tem esse envoltório que protege esse material genético. Elas são muito conhecidas por serem complexas, cheias de organelas, mas a principal diferença está aqui, está nessa diferença, tá? De ter esse envoltório que protege, guarda, reveste direitinho o material genético. Aqui dentro são processados todo o material genético, são duplicados o DNA, esse DNA é transcrito, como a gente vai conversar com vocês, não só na aula de hoje, mas nas futuras aulas também da nossa disciplina de biologia. E, professor, e a célula procariôtica? Ela tem a carioteca? Ela não tem a carioteca, por isso esse termo pró, tá? O pró vem de primeiro, então provavelmente são as primeiras células
que surgiram e, consequentemente, como elas eram as primeiras, elas eram muito mais simples, elas eram primitivas, e o nosso material genético vai estar aqui. Ó. Isso aqui é o que a gente considera como material genético. Ou hereditário. Certo? É o material genético, ou conhecido também como material hereditário. Certo? Queridos, atenção. Existe célula sem núcleo e, consequentemente, sem material genético? Claro que se a gente pensar nessa possibilidade, a gente vai dizer que não, né? O núcleo, uma das grandes características que ele vai ter é porque ele vai concentrar a informação genética que determina todo o funcionamento da célula. Determina a sua estrutura, sua morfologia, sua fisiologia. Se eu perco esse núcleo, claramente essa célula não vai funcionar, teoricamente. Tá? Na prática, acontece que sim, a gente vai ter algumas células que conseguem perder o seu núcleo, mas aí detalhe, atenção, tá? Isso só vai acontecer em organismos considerados pluricelulares. E aí, nesse caso, o fruto, né, ele é resultante, essa perda desse núcleo, ela é resultante do processo de especialização das células. No nosso corpo, no ser humano, a gente tem algumas células que perdem o seu núcleo. Essas células são chamadas de hemácias, ou glóbulos vermelhos que estão no nosso sangue. Tá? E para que ela faz isso, professor? Bom, para melhorar a eficiência do seu funcionamento. Observa aqui que esse núcleo, né, dependendo da célula, esse núcleo pode ocupar boa extensão, tá, do citoplasma, tá, dessa célula, ocupar uma boa área. E aí, quando eu perco esse núcleo, eu estou dando mais espaço para que, de fato, aquela célula dedique-se a uma função mais específica. No caso das hemácias, elas são ricas em uma proteína chamada de hemoglobina, por isso que dá a cor avermelhada à célula e, consequentemente, ao sangue também. Tá? Então, essa cor vermelha que a gente vê no sangue é por conta de uma proteína que está dentro dessa hemácia. Tá? E como ela tem muito, e praticamente não, e ela não tem núcleo, ela perde o núcleo dela, ela fica muito eficiente na sua função. Qual é a função dela, professor? Transporte de gases, especialmente transporte de oxigênio. Ela também consegue transportar gás carbônico, mas o seu principal foco é o transporte de gás oxigênio. Tá? Então, para melhorar a eficiência, ela perde. Mas aí, nesse caso, ela não tem material genético nenhum, tá bom? E aí, é claro, né? Essa célula morre, né? Ela não vai durar muito tempo e eu preciso estar constantemente produzindo mais e mais hemácias. Como é essa estrutura da carioteca, professor? Vamos lá, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é essa estrutura da carioteca, tá? Só que a gente tem algumas outras organelas aqui associadas, tá? Nesse roxo mais claro, a gente vai encontrar a chamada carioteca, tá? Aqui, ó, carioteca, certo? Observa que a estrutura dela é como se eu tivesse duas membranas plasmáticas. Então, a carioteca dela, ela é um envoltório e ela é como se fosse, tá? Então, ela é mais ou menos duas membranas plasmáticas envolvidas, tá? Então, são duas membranas que reveste esse corpo nuclear, certo? Dentro do que a gente considera núcleo, a gente encontra o nosso material hereditário. Professor, estou vendo que tem uma estruturinha mais escura ali dentro. Bom, quem seria esse material hereditário, galera? Esse material hereditário nada mais é do que o nosso DNA e o nosso RNA, certo? Constantemente, o DNA ele precisa ser transcrito numa estrutura que a gente chama de RNA, e aí, por vezes, a gente acaba condensando, tá? Então, essa estruturinha mais escurinha que a gente está vendo aqui, chamado de nucleolo, nada mais é do que parte desse RNA que é processado do DNA e fica um pouquinho mais condensado constantemente. Boa parte das observações a gente acaba observando a célula, o núcleo e um pontinho dentro do núcleo, que nada mais é do que esse nucleolo. O que é uma coisa, o que é outra, o que é o DNA, o que é o RNA, tá? Bom, vamos pensar aqui comigo. O DNA, ele basicamente, ele é
a grande memória, ele é a grande memória do nosso corpo, tá? Tudo o que refere-se ao nosso funcionamento, seja morfológico ou fisiológico, depende do que está escrito no núcleo, certo? Ele é como se fosse um grande livro, uma grande enciclopédia, determinando todas as ações que o meu corpo irá ou não fazer, certo? Se eu perguntar para você, você vai fazer fotossíntese? Eu vou, com certeza, a resposta que eu vou ouvir de vocês é a seguinte: não, professor, eu não faço fotossíntese. Bem que eu queria, né? Ficar lá no sol, esperando, produzir o meu próprio alimento, mas a gente não consegue. Até que a gente precisa pegar sol para outras coisas. Mas para produzir o próprio alimento, não, a gente não consegue produzir o próprio alimento. Tá? Por isso a gente precisa se alimentar. Isso está determinado no nosso DNA. O que tem a ver o DNA com outra coisa? Tá? Atenção, tá? O DNA ele é essa enciclopédia gigantesca que determina tudo. Cor do meu cabelo, textura do cabelo, minha altura, cor da minha pele, se eu consigo digerir ou não lactose, aí ser ou não intolerante à lactose, se eu consigo processar ou digerir alguma outra substância, tudo associado à genética e tudo associado, desculpa, a morfologia, a minha aparência e a fisiologia do meu corpo deve ser determinado no meu DNA. Só que aí pensa aqui comigo, uma enciclopédia gigantesca. Aí tu tá ali com uma célula, tá? Cada uma das nossas células tem uma função diferente, tá? Aí tu tá lá com uma célula que é a célula da superfície da minha pele, tecido epitelial. Tá? Então, a minha pele é o maior órgão do meu corpo, tá? Não só a minha, a tua também, tá? É o maior órgão do nosso corpo, composto por vários tecidos. Eu estou olhando aqui agora para o tecido mais superficial da pele, que é a epiderme. A epiderme, ela precisa produzir enzimas digestivas? Você vai falar assim para mim, não, né, professor? Não. Então, não tem porquê eu olhar para essa enciclopédia e processar uma enzima digestiva na superfície da minha pele. Embora lá na superfície da minha pele o DNA seja o mesmo, não tem por que eu traduzir tudo isso, tá? Aí o que acontece? Para que a gente tem esse tal de RNA? Tá? Então vamos lá. DNA, o exemplo que eu dei, ele é uma grande enciclopédia. E quem é esse RNA? O RNA é o material que a gente acaba transcrevendo, tá? Transcrever. Imagina agora a situação. Você está fazendo uma atividade de história, certo? Lá com a professora Kelly, né? E aí o que ela vai fazer? Vai pedir para vocês fazerem um comentário sobre a Era Vargas. E teu livro de história, ele compreende a história medieval, da história do Egito Antigo até os dias de hoje. Tu vai falar, tu vai precisar ler o livro inteiro? Não, né? Tu precisa fazer um comentário, tu precisa ler apenas o capítulo que te interessa, né? E aí tu vai lá e tu transcreve, tu abre o capítulo que te interessa, tu copia ali um trecho ipsilita, igualzinho o que está no livro. Claro, o livro está digitado e tu está escrevendo à mão, mas não muda nada, né? Tu só escolheu daquele livro grande um trechinho pequeno e utilizou o mesmo idioma. O livro está em português, você escreve em português. Tranquilo? Tranquilo. Então, o RNA é essa faceta, tá? De DNA, ou seja, ele é o mesmo material, tem a mesma composição química, por isso estou falando que ele transcreveu, a gente não está falando de uma tradução, eu não mudei de idioma, certo? É o mesmo tipo de material, só que ele é uma porção menor, só da parte que me interessa. Basicamente, é isso. É 100% igual, professor? Não, está digitado e o outro está escrito. Durante a aula de hoje, a gente vai ver como é que são essas diferenças. Tá bom? E essas outras estruturas aqui, professor, o que elas são? Tá? A gente tem aqui o que a gente chama de ribossomos, tá? E retículo endoplasmático. Ambas organelas, tá? O retículo endoplasmático é uma organela membranosa, tem membranas, e os ribossomos são organelas moleculares, tá? Ambas elas, especialmente o ribossomo,
tem a função da síntese de proteínas. Aí é uma outra história, tá? Proteína é uma molécula diferente do DNA e do RNA. E elas precisam ser criadas a partir do RNA. Então, pensa aqui comigo. Núcleo tem DNA, tem RNA. O RNA é criado a partir de partes específicas do DNA. Ok, professor. E a síntese de proteína ocorre fora do núcleo. Por isso eu preciso desses poros, para que esse RNA consiga sair desse núcleo e sintetizar proteínas, certo? A síntese de proteínas vai acontecer nessa volta, nesse entorno dessa carioteca, certo? Através dos nossos ribossomos, sejam ribossomos livres ou ribossomos associados ao retículo endoplasmático granular. Aqui está mostrando para vocês mais uma imagem caracterizando bem direitinho a nossa membrana da carioteca. Então, aqui é uma carioteca. Observem aqui que a gente tem duas membranas, tá? Uma membrana interna. Interna por quê? Porque eu vou ver dentro da carioteca, ou seja, o núcleo, material genético está circulando, tá? E aqui a gente tem a membrana externa, que fica para fora, que fica para o citoplasma, tá? Nesse complexo de poro aqui que está mostrando para a gente justamente os caminhos pelos quais o RNA, em especial o RNA mensageiro, consegue sair e se deslocar. É muito seletiva esse complexo de poro. Mas eu quero chamar aqui a atenção para vocês na estrutura da carioteca, que ela é similar à membrana plasmática. Tá? Ela é praticamente igualzinha. A gente tem uma região chamada região polar, que é um grupo fosfato. E a gente tem uma região lipídica, certo? Que é uma região apolar, tornando essa estrutura, além de muito parecida com a membrana plasmática, praticamente igual, tá? Com algumas exceções, mas também uma região praticamente impermeável. Se não for o complexo do poro, não passava nada, mas a gente precisa passar. E só vai passar, claro, o próprio material genético, porque eu preciso sintetizar proteínas, tá? Fica ligado, porque essa estrutura vai ser muito parecida. A gente já teve algumas aulas para conversar sobre a estrutura da membrana plasmática, tá? Fica atento, porque isso pode ser cobrado de vocês em algumas questões. A gente vai ter alguma questão aqui que vai trabalhar justamente esse ponto. Bora executar, bora praticar aqui alguns exercícios. Bora lá, pessoal? Vamos nós, ó. Questão de Enem 2021. Uma informação genética, um fragmento de DNA pode ser inserido em uma outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, que são responsáveis por transportar fragmentos de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir a insulina humana em bactérias. Nesse caso, o fragmento do DNA, que é o gene da insulina, será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria. De onde podem ser inseridos esses fragmentos de DNA? Muita informação, né? Professor, mas isso aí tem a ver com o nosso conteúdo? Tem. Quero que vocês fiquem atentos, tá? A nossa disciplina é para o dia a dia, para a nossa vida, de um modo geral. Mas quer ou não, a gente tem que ter esse olhar também que vocês estão no ensino médio e muitos de vocês irão executar, irão fazer o Enem e precisam se preparar. Então, quero que vocês fiquem atentos a isso. O Enem, diferente de outras provas de vestibular, né, ele é mais contextualizado, ele vai misturar vários conteúdos diferentes. Ele está muito atrás da gente de alguma habilidade, de interpretação, de conseguir fazer links, tá? Soa mais difícil, mas é muito mais interpretativo, certo? Eu tenho noção da compreensão daquele conteúdo, eu consigo funcionar muito bem.
Olha só alguns pontos que a gente precisa chamar a atenção aqui para vocês. Tá? Uma informação genética ou um fragmento do DNA, informação genética, gente, a gente conhece como os nossos genes. Ou seja, é aquele gene que é transmitido de pai para filho, que dá essa característica que nós temos da hereditariedade. Tá? Então, um fragmento, uma informação genética ou fragmento de DNA pode ser inserido numa outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, que são responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que não é feito de qualquer forma. Não adianta separar aqui um DNA, jogar ali para uma pessoa, come bem aqui, que tu vai absorver sozinho. Se fosse assim, a gente estaria absorvendo DNA de tudo que é planta e bicho que a gente come, né? Que a gente come alface, arroz, feijão, a gente come carne, tem coisas que a gente come crua, in natura, uma maçã, uma banana, tem tudo DNA naquilo ali. E a gente não está incorporando DNA de nada, né? Então, cuidado. Essa incorporação não vai acontecer de qualquer forma, mas através de vetores muito específicos. Às vezes até vírus eles podem utilizar. Tá? Por essa biotecnologia, biotecnologia, a gente vai ter conteúdos específicos para isso, mas são tecnologias que são criadas pelo ser humano a partir de processos biológicos existentes. Tá aqui. Eu já entendo naturalmente que o DNA se incorpora de um outro organismo em outro de algumas formas, como por exemplo os vírus. O vírus não tem célula. Para que ele consiga se reproduzir, ele precisa incorporar o DNA dele aonde? No DNA da célula hospedeira. Então, eu já conheço isso. Tá? Então, se o vírus consegue fazer isso, será que nós, seres humanos, também conseguimos usar isso ao nosso favor? E eu fazer o quê? Olha o exemplo que a questão me dá. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir a insulina humana em bactérias. Ué, pega um fragmentozinho de DNA que eu sei que vai gerar insulina e bota uma bactéria para produzir. Nesse caso, olha só, o fragmento de DNA ou o gene da insulina, lembrando aqui, ó, insulina é uma proteína, ele é um hormônio ele é um hormônio proteico, tá? Ele é um hormônio que a gente feito de proteína, tá? Insulina não é material genético. Insulina não é DNA. Ele precisa, para ser criado, ele precisa da informação genética, tá no DNA, ser traduzido, certo? É que nem eu volto para o exemplo que eu falei, que eu expliquei para vocês. O DNA é uma enciclopédia, né? Aí eu vou lá e transcrevo um RNA, um trechinho desse DNA, certo? Que vai, de fato, ter um significado para mim. Tá, fiz a transcrição, tá? E aí, é dessa transcrição de RNA que a gente traduz para o idioma que a gente quer, que no caso seriam as proteínas, tá bom? Então, vamos nós. Ó. Nesse caso, o fragmento de DNA, o gene da insulina, será transcrito. Será transcrito. O que é transcrever? Gera RNA, certo? E, posteriormente, traduzido. Gera o hormônio proteico, gera a insulina, na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria. Tá? Pergunta, sempre destaquem a pergunta, tá? Aqui é a contextualização, o que eu mostrei aqui para vocês é a contextualização. A pergunta está aqui, ó, marcadinha. De onde podem ser retirados esse fragmento de DNA? Gente, tem que ser um fragmento de tem que ser um gene, tem que ser um fragmento que eu conheça. Não adianta tirar alguma coisa que eu não conheço. Oxe, onde é que está o DNA que gera a insulina humana? No gene humano. E onde é que ficam os genes humanos? Olha lá, ó.
A célula eucariótica. Quem é que tem célula eucariótica, galera? Seres humanos, plantas, a maioria dos animais não, todos os animais. Só não tem célula eucariótica bactéria. Então, onde é que está o material genético? Núcleo, ribossomo, citoplasma, complexo de Golgi ou retículo endoplasmático rugoso? Ah, professor, tranquilo, né? O material genético está no núcleo. Alternativa A. Eu quero chamar a atenção para vocês num quesito, tá? O que é a insulina? Tá? Insulina, queridos, é nada mais do que um hormônio que controla a quantidade de açúcar que a gente tem no corpo. Uma pessoa diabética não consegue produzir insulina ou produz insuficiente. Aí duas saídas são, tá? Ou você toma um medicamento para poder estimular o pâncreas, que é o lugar onde a gente produz essa insulina, ou toma a própria insulina, tá? Antigamente, isso lá anos 50, tá? Quando a gente não tinha essa biotecnologia, o que era feito? Pegava o pâncreas de um porco e extraía, porque o pâncreas é que produz. E o porco é um mamífero que também produz a insulina, tá? Aí a gente pegava o corpo, o pâncreas do porco e produzia. Além de demorar muito, a produção era insuficiente. Com essa nova tecnologia de criar a partir de bactérias geneticamente modificadas, a gente acelerou a quantidade, o processo, a gente produz muito mais e, claro, pode salvar muitas mais vidas agora, tá bom? Outra questão aqui pra gente, o DNA, conhecido como ácido desoxirribonucleico, o material genético de seres vivos, é uma molécula de fita dupla, que pode ser extraída de forma caseira, a partir de frutas como morango, banana, amassadas, com o uso de detergente, sal de cozinha e de álcool comercial e de uma peneira. O papel do detergente nessa extração é, bora lá, letra A, aglomerar o DNA em uma solução para que torne visível. Letra B, promover a lise mecânica do tecido para obtenção do DNA. Letra C, emulsificar a mistura para promover a precipitação do DNA. Letra D, promover atividades enzimáticas que aceleram a extração do DNA. E a alternativa é romper as membranas celulares para liberação desse DNA. E aí, galera? Vamos lá, pensar aqui comigo, tá? Vamos junto, vamos junto. O DNA, o desoxirribonucleico, ele pode ser extraído de forma caseira. Olha só os lugares onde ele está me dizendo que ele está extraindo, tá? Frutas, morango, banana, certo? Eu posso extrair dele através de um processo, certo? Quais são os cuidados que a gente vai ter? Tem que saber onde é que está esse DNA, tá? O DNA, nas células procarióticas, ele está disperso no próprio citoplasma. Nas células eucarióticas, além de estar dentro do citoplasma, ele está dentro do núcleo. Então, a gente tem a membrana plasmática revestindo a célula. A gente tem duas membranas, tá? De carioteca, que protegem também esse material genético. Então, se eu quiser mexer nesse material genético, eu preciso fazer todo esse percurso, tá? Para poder remover essas barreiras de proteção. Os materiais que a gente está utilizando aqui, ó, detergente, sal de cozinha, álcool comercial e uma peneira, cada um deles vão ter funções diferentes. Se você estiver prestando atenção em algumas aulas anteriores, quando a gente falou sobre saúde da população, eu expliquei um pouquinho sobre membrana plasmática e fiz uma menção com vocês no que tange a importância de lavar as mãos, tá? Falei para vocês, olha, a estrutura de um sabão, a estrutura de um detergente. Vamos voltar aqui, ó. A estrutura de um detergente parece com essa estrutura de uma membrana plasmática. Por quê? Porque ela tem uma parte polar e outra parte apolar. Então, ela consegue meio que quebrar essa disposição. Cuidado, tá? O detergente, ele não é que ele vai
quebrar a ponto de transformar isso em uma outra molécula. Ele emociona. O que é esse emocionar? Eu tenho uma gordurona bem grandona e agora eu tenho gorduras menorzinhas. Mas continua sendo a mesma gordura, a mesma composição química, tá? E é isso que vai acontecer. Eu quero quebrar essa gordura para liberar esse material genético. Bora ver qual a alternativa que vai estar associado a isso. De novo, ó, bora ler aqui, ó, de novo, ó, perguntinha pra gente, o papel do detergente. Em geral, o detergente ele vai emulsificar, tá? Aí você vai logo, professor, na C tem emulsificar. É ela. C, emulsificar a mistura e promover a precipitação do DNA. Será que é isso? Galera, seguinte, até essa parte de emulsificar a mistura, até que a gente poderia acontecer. Porque quando a gente pega uma fruta e macera ela, a gente meio que está separando ou quebrando ali os tecidos, tá? Mas, de fato, quebrar ali o núcleo, destruir de fato uma célula, a gente pouco provável que a gente consiga uma ou outra. A gente vai quebrar, desfigurar aí os tecidos, tá? Que estão presentes, tá? Mecanicamente, como que é, ó? Amassar, né? O fato de amassar, tá bom? O detergente tem uma outra função, quebrar o que a cadeia de membranas, tá? Então não seria aqui, ó, o erro estaria nesse processo aqui, ó, para promover, cadê? Vou botar aqui a borrachinha. O erro dessa alternativa C, ó, para promover a precipitação de DNA. Não, não, tá? O que promove a precipitação do DNA, galera, é nada mais, nada menos do que vários fatores. Pode ser a gravidade. Eu posso colocar uma solução, deixar lá e esperar um tempo até que o DNA, como ele é um pouco mais denso do que outros produtos, ele escorrer através da função da gravidade. Demoraria muito. Aí, para acelerar esse processo, em geral, o que o pessoal faz no laboratório? Coloca em uma centrífuga, tá? Coloca no equipamento que vai girar com muita força, fazendo com que os corpos que são mais densos, eles vão se depositar para as extremidades pela força cinética da mecânica da força, força centrífuga. Então, eles vão ficar nas extremidades. E essa extremidade é o fundo, tá? Então, a precipitação acontece por força mecânica e não apenas pela emulsificação. Então, o termo emulsificação, beleza, porém, precipitação, não. Outra coisa que vai acontecer, como eu disse para vocês, ok, beleza, a gente vai ter uma certa quebra, tá? Não estou dizendo que essa quebra vai gerar uma nova molécula, mas a quebra que vai acontecer é na membrana, tá? Eu comparei com vocês a estrutura do detergente com a estrutura da membrana plasmática. Então, essa lise não é no tecido, tá? Então, mais uma vez, a gente tem que comparar a estrutura do sabão é relativamente parecida com a estrutura de um fosfolipídio. Certo? Então, a gente está falando da membrana. A membrana é celular e não de tecido. Certo? Então, o erro seria aqui. Outra ideia aqui, ó, aglomerar o DNA em solução para que torne-o visível, certo? Essa aglomeração aqui está acontecendo por ação da precipitação. E como eu disse, isso é uma força mecânica, tá? É uma força centrífuga, que normalmente vai ser executada através da força centrífuga, tá bom? Também não é essa a aglomeração. Essa aglomeração acontece pela precipitação. Alternativa D. Promover atividades enzimáticas para acelerar a extração do DNA.
Detergente não é enzima, tá? Detergente não é enzima, então ele não vai executar essa atividade. Então, sobra para a gente a alternativa E, rompe as membranas celulares para liberação do DNA. Queridos, é exatamente por esse motivo que a gente tem que lavar a mão com água e sabão, tá? Porque se tiver bactéria, sempre tem, né? Quando a gente lava a mão com água e sabão, o que que acontece? A gente está rompendo o quê? As membranas dos vários micro-organismos que existem na nossa mão, tá? Então, a gente diminui boa parte dessa microbiota que está presente na nossa mão, porque pode ser que alguns desses micro-organismos sejam tóxicos para a gente, tá? Então, você pode até fazer esse link com saúde aí, tá bom? Bora mais, bora mais. Mais uma questãozinha, tá? Essa questãozinha diferente aí, tá? Tendo em vista que a gente já estudou esse conteúdo, tá? Durante a semana, dá pra gente responder, tá bom? Então, bora lá. Considerando as figuras, julgue o item a seguir como verdadeiro ou falso acerca das estruturas e das propriedades químicas dos ácidos nucleicos. Bora nós. A figura 1 representa esquematicamente a unidade básica dos ácidos nucleicos, o nucleotídeo. E aí, galera? Professor, você fala disso hoje não, né? Bem, hoje, de fato, não. Mas bora lá. Vamos dar um zoom aqui, ó, nessa imagem. Essa é a figura 1, tá bom? E essa figura 1, ela está indicando 3 porções. Porção 1, porção 2 e porção 3, né? São grupos, são agrupamentos. Gente, de fato, isso é o nosso nucleotídeo, tá? E o nucleotídeo, ele é a menor parte da cadeia de ácido nucleico. Bora ver aqui um pouquinho mais, ó. Então, é verdadeiro, tá? Bora explicar aqui um pouquinho melhor sobre esses processos, tá? Só voltar aqui, ó. Eu quero chamar a atenção para vocês de alguns pontos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 3 grupinhos. Opa, borrachinha. Marca texto, a gente tem um grupinho que a gente chama de grupo fosfato, certo? A gente tem um outro grupinho que a gente chama ele de grupo das pentoses, certo? E, por fim, a gente vai ter mais um grupinho que é considerado o grupo das bases nitrogenadas. E são essas bases nitrogenadas que estão representadas na figura 2, tá? Aí a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bases nitrogenadas, certo? Beleza? Bora conversar um pouco mais sobre essa estrutura, tá? Gente, como vocês estão acompanhando e viram nessa questão, o DNA, assim como o RNA, eles são um tipo de molécula, é um tipo de molécula. Então, a estrutura dela é relativamente parecida. Beleza? Então, a gente está falando que ela tem o mesmo... Foi o que eu disse para vocês quando eu me referi a dizer que essa molécula tem o mesmo idioma DNA e RNA. Esse idioma se chama ácido nucleico. O que acontece aqui? Essa molécula é formada, é uma molécula grande, imensa, formada por unidades menores. Existe um nome genérico para isso na química, tá? Que nome genérico é esse? Polímero. Tá? O que é um polímero, professor? É uma molécula grande formada por moléculas menores, que normalmente essas moléculas menores têm um padrão, certo? Poli, muitos, tá? E o que seria a menor unidade? O monômero, tá? Então, a menor unidade tem um nome, ela é o monômero,
certo? A menor unidade se chama monômero. Juntando todos, a gente forma o que a gente chama de polímero. O que pode ser polímero? Pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato, pode ser um lipídio, pode ser o DNA. Quando é o DNA, quando é o RNA, eles são os maiores, tá? Biopolímeros. E o nosso monômero é o nucleotídeo. É esse carinha aqui, ó. Isso aqui é o nucleotídeo, é o nosso monômero. Observa que ela tem peçazinhas, tá? Amarela, azul e verde. São componentes. Eu sempre comparo o monômero, tá? Quando eu estou falando de monômero e polímero, eu sempre comparo os monômeros como pecinhas de quebra-cabeça, tá? Observa que eu pintei eles de cores diferentes aqui, tá? E no quebra-cabeça, o que a gente tem? Justamente isso. Uma peça com formatos bem específicos para que a gente possa encaixar, certo? Se eu pego só uma peça dessa, talvez não faça tanto sentido para a gente. Porém, quando a gente junta todas as peças, a gente consegue formar uma imagem, um esquema, e a gente entende muito mais esse processo. Ótimo? Ótimo. O DNA não é diferente. Ele é um biopolímero formado por unidades menores. No caso, essa unidade menor, ou monômero, tem um nome, é nucleotídeo. Ok? E a gente tem dois tipos de polímero ácido nucleico. São eles, o DNA e o RNA. Certo? Tem diferença dos dois, professor? Em vários aspectos. Tanto encarando e olhando o monômero, como olhando o polímero pronto. Vamos olhar agora para os monômeros, tá? Lembrando, os monômeros também são moléculas orgânicas grandes e complexas, tá? Aqui a gente tem duas, tá? Então, aqui, ó, como todas as macromoléculas orgânicas, os ácidos nucleicos são formados por a união de moléculas menores. Não significa dizer que essa molécula é pequena, ela é grande. Olha o tamanho dessa molécula aí, tá? As unidades constituintes, no caso do ácido nucleico, são chamadas de nucleotídeos, que são ligados em si e formam longos filamentos. Então, aqui, olha só, na direita, nós temos um monômero que vai dar origem ao DNA. Enquanto isso, na esquerda, vou botar aqui de outra cor, roxinha, nós temos um monômero que dará origem ao RNA. Tranquilo, né? E como eu disse para vocês, são formados por peçazinhas. Tem a pecinha grupo fosfato, que é essa amarelinha, número 1. Ela tem uma segunda pecinha azulzinha que a gente chama de pentose, tá? O grupo pentose. E, por fim, o grupo que a gente chama de base. Então, tem 3 componentes importantes, tanto no DNA como no RNA, certo? Então, bora lá. Vamos chamar a atenção de cada um desses grupos aqui, certo? Seguinte. Bora botar aqui de laranja. Esse grupo aqui, ó, tem um nome, grupo fosfato, certo? Tem tanto no DNA como no RNA. Tem diferença? Olha bem para ele aí, ó. Olha para um, olha para o outro, os elementos que o compõem. Um tem fósforo e 4 oxigênios. O outro tem fósforo e 4 oxigênios. Mudou? Não mudou. De fato, eles são iguais, certo? Então, a gente não vai ter essa diferença aqui. O que eu chamo a atenção aqui para vocês é no próprio fósforo, tá? Nós temos fósforo aqui, certo? É um grupo fosfato. O outro grupo que a gente vai ter aqui, galera, é o grupo que a gente conhece como grupo pentose. Tá aqui, DNA e do RNA. Tem diferença aí, galera? Presta bem atenção, tá? Então, tanto um quanto o outro
é o grupo que a gente conhece como grupo das pentoses. Penta. Brasil, até hoje, né, é pentacampeão, né, ganhou 5 Copas do Mundo, não é isso que a gente aprendeu? Então, esse penta vem de 5, tá? Então, pentose é um carboidrato com 5 carbonos. Tem carboidrato no DNA? Tem, certo? É um monossacarídeo isso aqui. Mas tem diferença de um para o outro? Se vocês prestarem atenção, tem diferença no nome, né? Uma é uma pentose chamada de desoxirribose, enquanto a outra se chama ribose. E onde é que estaria essa diferença de um quanto para o outro, tá? Opa, borrachinha. Então, qual seria a diferença de um para o outro? Desoxirribose, ribose. Olha só aqui, ó, nesse grupinho aqui, ó, esse grupinho aqui, ó, olha só, a diferença é sutil e é só essa, tá? Essa diferença é chamada de, que no caso, a pentose do que está compondo o nucleotídeo do DNA, ela tem um oxigênio a menos comparada ao nucleotídeo do RNA. Por isso, eles denominaram ela de desoxirribose. Esse desoxi tem a ver com ela ser desoxigenada. Ela perde um oxigênio quando comparada à do RNA. Tranquilo? Por fim, botar aqui de outra cor, a gente tem uma base. E essa base, galera, é o que a gente vai conhecer e vai trabalhar agora um pouquinho como base nitrogenada. E como a última questão nos indicou, temos 5 diferentes tipos, tá? Então, temos 5 tipos ao todo, certo? Esses 5 tipos, 4 vão estar presentes no RNA, 4 vão estar presentes no DNA, certo? Então, teremos diferenças aqui. Então, onde é que a gente encontra a diferença? A primeira diferença que a gente vai encontrar aqui, primeira diferença que a gente encontra é no grupo das pentoses, tá? Enquanto no DNA a gente vai ter desoxirribose e no RNA a gente vai ter ribose. A segunda diferença vai estar aqui nas bases nitrogenadas. Olha lá a base nitrogenada aqui, ó. Gente, eu estou vendo aqui de um lado DNA, do outro lado RNA. Aqui, meus queridos, ao ladinho do DNA, ao ladinho do RNA, nós temos as famosas bases as bases nitrogenadas, certo? Olha aqui agora para o RNA. Eu também tenho as nossas bases nitrogenadas. Mas, professor, você não disse que era 5? Estou vendo 4 de um lado, 4 do outro. Porque, como eu disse, tá? Elas compartilham um certo padrão. A adenina é igual tanto no DNA quanto no RNA. Ok? Tranquilo. Citosina é igual tanto no DNA quanto no RNA. Ok. Guanina é igual tanto no DNA quanto no RNA. Agora, se vocês prestarem atenção, timina acontece exclusivamente onde? No DNA. E
uracila acontece exclusivamente onde? No nosso RNA. Certo? Bora lá, vamos voltar. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nucleotídeo é essa pecinha do quebra-cabeça que precisa ser juntada, tá? Para gerar o ácido nucleico. O nome dessa pecinha de quebra-cabeça a gente chama de nucleotídeo. Tem 3 componentes importantes: grupo fosfato, grupo pentose e base nitrogenada. Tá? Grupo fosfato, grupo pentose e base nitrogenada. Muda grupo fosfato? Não muda grupo fosfato. Tá? Comparando DNA com RNA, muda grupo fosfato? Não muda grupo fosfato. Grupo pentose, muda? Muda. No DNA temos uma desoxirribose, no RNA temos uma ribose. Base nitrogenada, muda? Muda, tá? Não tudo, mas muda, tá? Temos 4 bases nitrogenadas de DNA, timina, adenina, citosina e guanina, enquanto no RNA temos outras 4, que é a uracila, adenina, citosina e guanina. Uracila é exclusiva da RNA, timina é exclusiva do DNA. Fechou. Mas, professor, estou vendo que a estrutura morfológica também é do ácido nucleico em si, então também é, certo? No caso do DNA, eu não formo apenas uma única fita de DNA, eu sempre formo 2 que se emparelham, um do ladinho da outra. Ao passo que o RNA não vai formar 2 fitas, só forma uma. Então tem 3 grandes diferenças DNA e RNA. Primeira, grupo pentose. Segunda, grupo de base nitrogenada. Terceira, a estrutura molecular da molécula do complexo. Tá? 3 grandes diferenças. 2 estão no nucleotídeo, uma no ácido nucleico. As 2 no nucleotídeo são grupo pentose, tá? E a segunda é no grupo de bases nitrogenadas. E a terceira diferença, aquela que se encontra na estrutura do biopolímero de ácido nucleico. No DNA a gente vai ter 2 fitas e no RNA a gente vai formar apenas uma única fita. O DNA e suas células, o DNA das células eucarióticas apresenta extremidades que são diferentes em cada uma das cadeias que compõem a molécula. Em uma cadeia que tenha uma extremidade fosfato, é conhecida como 5' E a outra extremidade, 3' é uma pentose. O que isso tem a ver, professor? O que isso significa? Vamos nós. Significa dizer que eu preciso entender como é que essas cadeias estão conectadas e como elas estão ligadas entre si. O que a gente tem aqui? Ó? Pensa aqui comigo. Ó. Em uma cadeia tem uma extremidade, o grupo fosfato. O que é o grupo fosfato aqui? Ó, que eu estou circulando agora. Ó. Isso aqui é o que a gente conhece como grupo fosfato, certo? E ele é conhecido como 5'. Ok? E na outra extremidade, a gente vai ter, não é um grupo fosfato, não vai sobrar um grupo fosfato, sobra o quê? Um grupo de pentose, que a gente conhece como 3'. Certo? Ok? Estão conseguindo acompanhar isso? De um lado, a gente tem uma extremidade com 5' e do outro, 3'. O que isso significa? Isso vai acabar significando que o grupo fosfato de um vai se ligar covalentemente. O que é uma ligação covalente, professor? Aquela ligação onde há trocas de elétrons, tá? Então, uma ligação covalente. Ele vai fazer uma ligação covalente, o grupo fosfato de um nucleotídeo vai fazer uma ligação covalente com o quê? Com a pentose do outro. É assim que essas fitas são fundidas. Vamos riscar aqui ainda mais para deixar assim mais claro para a gente o que é que são todos esses trechos, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, galera? Vou riscar desse ladinho aqui para ficar mais fácil, ó.
Ao todo, ó, isso tudo aqui, ó, é o que a gente conhece e considera ser o nosso nucleotídeo. Tudo isso aqui é o nosso nucleotídeo. Tem o grupo fosfato, tem o grupo pentose e tem a nossa base nuclear. A ligação para formar fita depende diretamente de dois grupos desse nucleotídeo. Quem são elas? O grupo fosfato e o grupo pentose. Fechou. Beleza? Grupo fosfato e grupo pentose. Grupo fosfato de um nucleotídeo. Grupo pentose de outro nucleotídeo se ligam covalentemente, formando as nossas fitinhas. E o último grupinho ali, professor, base nitrogenada, o que ela está fazendo? Ela está conectada, próxima a outra fita. Então, as bases nitrogenadas, elas têm uma função muito importante, no qual elas vão fazer as ligações de hidrogênio. Então, o que a gente tem aqui, ó? Então, o que a gente tem bem aqui entre uma fita e outra fita, certo? Entre uma fita e outra, nós temos o que a gente chama de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. O que são isso? Tá? São forças de atração, são ligações químicas que não trocam elétrons. São forças de atração que a gente vai ter de uma organela com outra. Em geral, a gente tem uma força de atração que vai unir um átomo de hidrogênio de uma molécula com um grupo OH de outra molécula. Então, eles meio que se atraem, quase como se fosse uma molécula de água querendo se fundir. Tá? Então, eles se atraem e aquela força ela é muito forte. Sabe um exemplo de um lugar onde tem essa ponte de hidrogênio? Só para vocês terem ideia como é forte. Na água. Se eu perguntar para vocês, a água é mole, é dura? Vocês vão ficar assim, não sei, professor. Tá? A água, se a gente mexe com ela, bota só a mão, imagina uma bacia de água e tu bota a mão lá na água, a tua mão entra tranquilamente, né? Agora tu imagina tu no rio, tu imagina tu numa piscina, e tu vai se jogar e tu se joga de barriga. O que acontece? Tu estatela a tua barriga lá. Dói, né? Dói, porque essa água, as moléculas de água estão atraídas por força dessa ligação de hidrogênio. Por que eu estou dando esse exemplo? Para mostrar para vocês como essa força ela é poderosa, ela é forte, é difícil da gente romper, tá? Mas dá para separar. É o que a gente vai conversar com vocês no nosso próximo tempo. Aguarda aí que a gente volta em instantes.